Graça e paz, queridos. Amém. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu creio que é uma resposta, eu creio que é uma palavra que muda o nosso espírito. Não quero falar com a sua mente, não quero falar com o seu coração, mas eu quero transferir o seu espírito de uma consciência. Por quê? Porque o que nós mais precisamos é ter uma revelação de Jesus e com base nessa revelação de quem ele é, ele disse que é filho de Deus. Aí sim nós podemos entender, porque Isaías disse 43:10, vós sois minhas testemunhas para que saibais, creiais e entendais. Então tudo que eu não entendo, eu não desfruto. Eu preciso ter uma revelação de quem ele é, para mim entender o que ele é e o que ele está fazendo, o que ele quer fazer. E a partir daí eu vou compreender. Porque você e eu só suporta aquilo que nós entendemos. Porque sem entendimento não tem compreensão. E Jesus quer te fazer compreender tudo. Aleluia. A carta de Efésios, capítulo 5, versículo 1. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Agora a pergunta é, todos são filhos de Deus? Não. A Bíblia diz em Gálatas 3:26 que todos são filhos de Deus por meio de Cristo. Jesus é a ponte, ele é o caminho que nos leva de volta para o Pai. Ele é a identidade de Deus. O que significa identidade? É a qualidade do que é idêntico, do que é parecido. Ou seja, a qualidade do que é o mesmo. E ele disse, Jesus disse, eu estou convosco, vocês não me têm me visto como Pai. Ele disse para os judeus. Volto a repetir, o que é uma identidade? Uma identidade é a qualidade do que é parecido, ou seja, do que é idêntico, o que é o mesmo. Por isso que em Gênesis 1:26 diz, façamos nós o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos eles parecido conosco, com Deus o Pai e o Filho e o Espírito. Efésios 5. Portanto, sejam imitadores de Cristo como filhos amados. Para você ser um imitador de Cristo, te gera crises, te gera raiva, porque existe um senso de injustiça, ou melhor, de justiça, que o mundo está tomado pela injustiça. Exige, para ser parecido, uma mudança de caráter, de comportamento, uma mudança que exige um desejo novo, uma vontade nova, que é parecida com a dele, que tem a qualidade dele, que é o mesmo dele, que exige que nós andamos em amor, da mesma forma que ele se entregou, nós nos entregamos como uma oferta, sacrifício. Hoje eu quero falar para você que a ira gera crise de identidade. Jesus, todo o tempo que ele viveu, o sentimento de ira estava pairando ao redor dele. Os momentos que Jesus quis expressar a sua ira ali no templo, quando ele expulsou os cambistas, ele pegou o chicote e disse, não faça do meu pai a casa de ladrão, pois ela é uma casa de oração. Existia uma ira, mas ela estava canalizada no senso de justiça.
A Bíblia diz muitas vezes que Jesus se indignou no espírito. Sabe o que isso quer dizer? Ele irou-se contra aquela circunstância. Ele estava sendo adequado ao mesmo sentimento do Pai. Salmista Davi diz: Senhor, tira a tua ira de mim. Sabe o que isso quer dizer? Eu não posso cair debaixo da sua terrível ira. O que é ira? A ira significa um intenso sentimento de ódio e de rancor, dirigido a uma ou mais pessoas por motivos de ofensa, insultos ou rancor, dando origem a situações agressivas. Uma pessoa irada é alguém rancoroso é alguém amargurado que foi ofendido por uma ou mais pessoas ou situações. Apocalipse capítulo 12 diz que o diabo é ele que está contra vós, com a ira, com a cólera, porque lhe resta pouco tempo. Os que se iram, os que se encolarizam de raiva, de ódio, de amargura, têm a mesma identidade, a qualidade de quem o diabo é. Eu estou falando de caráter, perversidade, e que vai ser uma crise a você mudar esse estado de ira, esse estado de amargura. Porque quando Jesus disse, olha, eu sou manso e humilde, vai ser terrível para você sair de um lugar de amargura, de ira, para se tornar alguém manso e humilde. Isso vai causar crise de identidade. Você vai estar sendo aprimorado, a ser mudado a qualidade do que é o identificado, que você é parecido, e você é parecido com Jesus. Ele te criou. Ele te chamou de longe e de perto. Te fez filho, te fez filha, te deu a vida. Eclesiastes 11:10 diz: afasta, pois, a ira do teu coração, remove esse mal da tua carne. Afasta-te essa ira, afasta-te essa amargura, afasta-te essa situação agressiva, afasta-te este rancor da tua carne. Ei, não é Deus que vai afastar, a ordem é você, se afasta. Cria um sentimento manso e humilde. A ira provoca crise de identidade. Quanto mais você se afasta desse sentimento, mais você desapega, menos parecido com ele, com astúcia, com caráter perverso do maligno você é, e mais se aproxima do caráter, da qualidade de filho, de quem Jesus disse que você é. Portanto, sejam imitadores de Cristo como filhos amados. Escute, você é amado. Vai doer sair da ira, mas o seu coração vai ser transformado. Seu caráter, as suas emoções. A vaidade, ela tem como objetivo adolescentes, jovens, idosos, para jogar o veneno da ira. A vaidade tem o sentimento de ira escondido. Afasta do teu coração todo o desgosto, todas as ansiedades. Para de fazer o teu corpo sofrer. Ei, a tua vida passa muito rápido. Seja imitador e seja parecido com Cristo Jesus. Olha os exemplos de ira. A ira fez Caim matar Abel. A ira fez Noé amaldiçoar sua descendência. A ira fez Faraó oprimir o povo de Deus. Os irmãos de José, tomado pela ira, tramaram, venderam. A esposa de Faraó, tomado pela ira, tentou contra a vida de José caluniar, ofender.
A ira de Moisés tirou ele da terra prometida, porque Deus disse: fale com a rocha. Ele feriu a rocha. Tem coisas que talvez é para você ser manso, você está sendo violento. E essa ira não está permitindo você ser moldado, você ser tratado, você ser alguém diferente. A ira do sacerdote contra Jesus. A ira de Judas contra Jesus fez o traí-lo. Sem contar a ira de Jezabel contra Nabote. Matou Nabote. Quis matar Elias. A ira de Jeorão que matou seus irmãos ao fio da espada. A ira de Israel que ficou 15 anos sobre um governo de ira. Por Jeorão e Acasias e Atalias, 15 anos. Até Deus levantar um homem, esconder ele dentro do templo. E durante 6 anos, ele foi tratado. Ele foi tratado a assumir o reinado, a desenvolver uma qualidade de filho, a desenvolver uma qualidade idêntica àquilo que ele é parecido, que foi ensinado. Aleluia. O Salmo 38:8 diz: evite a ira, rejeite a fúria. Provérbios 11:23, a esperança do homem mau é a sua ira, é o seu desgosto, é a sua amargura. Afasta a ira do teu coração. Você está em crise, você está em guerra. Tira essa ira, ciente do que é irado. Efésios capítulo 4, versículo 3 diz: livre-se da ira e de toda amargura. Quando você ficar irado, não peque. Até ao pôr do sol se afaste da ira. Efésios 4, 26. Tiago capítulo 1, 19, 20. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Ei, é mais importante você se tornar parecido com o que fala e com o que faz do que somente com o que fala. O que nos trouxe aqui, falar de Deus, não vai nos levar a um lugar adiante se nós temos testemunho de ira, de mágoa, de revolta. Eclesiastes 7:9, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira, ela habita nos corações dos tolos. Por isso que eu amo primeira carta João capítulo 2, versículo 1, que ele diz: filhinhos. É um pai falando para filhos. É a qualidade de um pai dizendo para os filhos, dizer: olha, não pequeis, porque a ira provoca pecado. Mas se pecar, saiba, tem um advogado fiel e justo junto ao Pai. Jesus disse: eu vou para o Pai e enviarei um outro advogado. O advogado que sabe lidar com a sua raiva, com as suas crises, com as suas ansiedades. Ele disse: se você errar, tem alguém que sabe cuidar dessas fraquezas, dessas suas crises. A crise de identidade gerada pela raiva, pela amargura, pela ira. Ele disse: se pecar, não pequeis, não faça isso, não ira. Mas se errar, você tem um advogado. Eu estou te apresentando o socorro. João estava querendo dizer: eu estou apresentando a solução para você. Corre para o advogado, ele te perdoa. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Andais com Deus como Cristo andou. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. A crise, a ira gera a crise de identidade. Para ser filho, para ser imitador de Cristo, vai te gerar uma crise. Para ser manso e ser humilde. Afasta a ira do teu coração, remove.
Oh,